Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração de crianças que deixam de estudar para extrair ouro em minas na Venezuela. Várias cidades ucranianas são alvos de ataques com mísseis russos e 2 pessoas morrem na localidade de Kherson. Na Assembleia Geral da ONU, mais de 60 países assinam o Tratado de Proteção do Alto Mar. O presidente Lula se reúne em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e os dois discutem sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente do Brasil se reúne com o presidente americano Joe Biden e discutem o fim de sanções e a transição democrática na Venezuela. Mauro Cid revela em sua delação premiada que o ex-presidente Bolsonaro fez uma reunião com a cúpula militar para avaliar o golpe de Estado no país. E na Líbia, mais de 43 mil pessoas tiveram que ser deslocadas durante as inundações no país. O Jornal Mundial está começando. Na cidade venezuelana El Callao, extrair ouro do solo começa como uma brincadeira de criança, mas logo se torna um trabalho em tempo integral. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração perigosa. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração do trabalho infantil na cidade venezuelana de El Callao. Crianças começam a extrair ouro do solo como uma brincadeira, mas logo o jogo se torna uma questão de sobrevivência. Se lo doy a mi mamá para que compre comida, a veces me compro algo yo, le compro algo a mis hermanos. Eu dou ouro para minha mãe comprar comida. Às vezes compro alguma coisa para mim ou compro alguma coisa para os meus irmãos. Trabalhar na mineração me assusta quando as montanhas desmoronam, quando está chovendo e o rio sobe, me assusta também. Quando há briga, quando as pessoas estão lutando. Quando há pelea, quando estão peleando a gente. Em meio à lama, dezenas de crianças utilizam bandejas de madeira em busca de pepitas de ouro que se aderem ao mercúrio, substância tóxica para a saúde. Pelo tamanho, os meninos conseguem entrar nos buracos sem camisa para buscar o metal precioso. A maioria das crianças afirma que seu sonho é se tornar um mineiro. Como é que se chama? Me dá medo de que não estudem. Tenho medo de que eles não estudem, que não vão para a escola porque não vão conseguir uma carreira se tiverem muito amor pela mina e não voltarem para a escola, para os deveres de casa. Não le vuelven a agarrar amor na escola, a las tareas. De acordo com o núcleo da Universidade Católica Privada Andrés Bello, 1.000 crianças trabalham nas minas da região. Ativistas e ambientalistas denunciam um ecocídio pela exploração mineira no sul da Venezuela, além da presença de traficantes de drogas, guerrilheiros e paramilitares. As autoridades relataram a destruição de uma série de acampamentos ilegais, sobretudo no Parque Nacional Yapacana, no estado do Amazonas, onde 2 pessoas morreram na semana passada em um confronto entre garimpeiros ilegais e o exército. Além dos milhares de mortos e desaparecidos, as inundações na Líbia deixaram mais de 43 mil pessoas deslocadas. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pela Organização Internacional para as Migrações. Mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações que devastaram o leste da Líbia, em particular a cidade de Derna, onde os serviços de comunicação foram restabelecidos nesta quinta-feira, após um corte de 24 horas. Enquanto prosseguem as buscas por milhares de desaparecidos supostamente mortos, a Organização Internacional para as Migrações publicou um balanço revisado de pessoas que foram deslocadas pelas inundações da madrugada de 10 para 11 de setembro. A agência da ONU acrescentou que as necessidades urgentes dos deslocados internos incluem alimentos, água potável e apoio psicossocial. O balanço oficial provisório divulgado na terça-feira pelo ministro da Saúde do governo do leste da Líbia, Othman Abdejalil, cita 3.351 mortes na tragédia, mas as organizações humanitárias temem um número muito maior, porque milhares de pessoas estão desaparecidas. A rede de telefonia e os serviços de internet foram cortados na terça-feira, um dia após um protesto dos moradores, que exigiram uma investigação das autoridades do leste do país
consideradas responsáveis pelo drama. As autoridades relataram uma ruptura nos cabos de fibra ótica, mas vários especialistas afirmaram que o corte foi deliberado para impor um apagão após a grande cobertura da imprensa do protesto. As inundações foram agravadas pelo rompimento de 2 barragens durante a passagem da tempestade Daniel. O procurador-geral da Líbia, Al-Sadiq Al-Sur, que investiga a tragédia, prometeu resultados rápidos e disse que os supostos culpados por corrupção ou negligência em relação ao desastre já foram identificados, mas não citou nomes. Mais de 60 países assinaram o Tratado de Proteção do Alto Mar. O objetivo é salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor no ano de 2025. Com a presença de delegações de todo o mundo em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, 67 países assinaram nesta quarta-feira o Tratado de Proteção do Alto Mar. Esse foi o primeiro dia de abertura das firmas. Esse pacto tem o objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e França estão entre os signatários. Após negociações árduas, o texto foi adotado formalmente por consenso em 19 de junho, apesar do distanciamento da Rússia do tratado. O alto mar começa onde acabam as zonas econômicas exclusivas dos países, que vão no máximo a 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros das costas, e não pertence a nenhum país. Apesar de representar quase metade do planeta e mais de 60% dos oceanos, durante muito tempo o alto mar foi ignorado na batalha ambiental, ao contrário das zonas costeiras e de algumas espécies emblemáticas. A principal ferramenta do novo tratado é a criação de zonas marinhas protegidas nas águas internacionais. Durante o encontro bilateral em Nova York, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos conversaram sobre medidas concretas de transição democrática para as eleições justas no país venezuelano no ano que vem. A reportagem é de Caio Teles. Durante o encontro bilateral em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que o Brasil ajude no processo de normalização do diálogo político da Venezuela. Brasil e Estados Unidos vêm conversando sobre medidas concretas de transição democrática para eleições juntas no país. No ano que vem, os presidentes se encontraram durante a viagem de Lula aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo Itamaraty, Biden ressaltou a Lula que os norte-americanos têm feito gestos para afrouxar sanções aos venezuelanos. Internamente, membros envolvidos na reunião entre os dois presidentes destacaram ser uma novidade os Estados Unidos assinarem com o fim das sanções à Venezuela. Segundo o comunicado da Casa Branca sobre o encontro, o presidente Biden e o presidente Lula observaram a importância da restauração da democracia na Venezuela. E o presidente Biden retificou o apoio dos Estados Unidos ao povo da Venezuela e delineou a visão de abordagem passo a passo, onde ações decretas para restaurar a democracia venezuelana e conduzam a eleições livres e justas, são respondidas pelos correspondentes alívio das sanções por parte dos Estados Unidos. A defesa por fim de sanções tem sido uma posição clara da política externa do Brasil, que defende que as medidas não funcionaram em nada, nem no caso da Venezuela, nem em outras situações. Durante discurso na cúpula CELAC União Europeia em Bruxelas, na Bélgica, em julho, o presidente Lula voltou a criticar as sanções que os países do Ocidente têm adotado contra a Rússia, como uma forma de pressionar o país a colocar um fim no conflito contra a Ucrânia. Agora, já nesta semana, no discurso da Assembleia Geral da ONU, Lula disse que, abre aspas, as sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados, além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos.
fecha aspas, disse o presidente. Em abril, o chefe da Assembleia Especial da Presidência da República, Celso Amorim, viajou à Colômbia para o encontro com chefes de Estado e também representantes diplomáticos de diferentes países sobre o processo de transição democrática na Venezuela. Segundo organizadores, o evento buscou, abre aspas, apoiar o diálogo iniciado entre o governo da Venezuela e a oposição desse país, com o objetivo de impulsar os processos de diálogo entre os venezuelanos, fecha aspas. A seguir, em sua delação premiada, Mauro Cid revela que o ex-presidente Bolsonaro fez uma reunião com a cúpula militar para avaliar o golpe de Estado no país. Uma mãe de uma aluna agride uma professora após o resultado de um concurso de rainha após a filha ficar em 6º lugar. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é mix. Uma professora da Escola Estadual Liberal Pinto, em Borborema, no estado de São Paulo, foi agredida pela mãe de uma ex-aluna. A câmera de segurança da escola registrou as agressões que ocorreram na segunda-feira e foram divulgadas nesta quinta. Nas imagens é possível ver o momento em que a mãe, acompanhada da filha de 18 anos, chega na sala onde a professora está dentro da escola e começa a discussão. Quando a professora se levanta do sofá onde estava, a agressora puxa os cabelos da vítima e começa a dar tapas. Em seguida, a professora é arrastada pelos cabelos pela mãe da aluna. As agressões só param quando os funcionários da escola chegam e separam as duas. O motivo da agressão seria um concurso de rainha de rodeio que foi realizado em um clube da cidade. A professora é presidente da entidade e a filha agressora participou do concurso, ficando em 6º lugar. Conforme o registro policial, a mãe não teria aceitado a colocação da jovem no concurso, que, segundo ela, foi fraudado. Além disso, a mãe alega que a filha foi impedida de desfilar no evento e passou a sofrer humilhações nas redes sociais. Uma nota divulgada pela Secretaria Estadual de Educação diz que repudia veementemente qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar. Hora de saber da previsão do tempo. Marcelo Marques, boa noite. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite, Alice, boa noite para você. A sexta-feira marca o início de uma alta ainda maior nas temperaturas em praticamente todo o Brasil. Com os termômetros já muito acima do normal para esta época do ano, no fim de semana eles deverão subir ainda mais e chegar a bater recordes. O oposto acontecerá no extremo sul do país. O sul vai ser a região do país onde as nuvens estarão carregadas. O Rio Grande do Sul voltou a ter alerta soado para temporais e enchentes, principalmente nas regiões sul e oeste do estado. Mas a região metropolitana da capital, Porto Alegre, e o litoral gaúcho também verão chuvas. As nuvens se estenderão até o sul de Santa Catarina. Já o norte catarinense e o Paraná sentirão a influência do calor que assola todo o país. 130 milímetros de chuva estão previstos para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Setembro já bateu o recorde do estado. O motivo do calor excessivo é uma alta pressão que se formou no centro do país e está impedindo que as nuvens cheguem por lá. Como resultado disso, o calor está muito mais forte que o normal para esta época do ano, que termina neste sábado. E a umidade também alcança níveis muito baixos durante a tarde. No Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro poderão bater recordes de temperatura no domingo, com 38 graus e 41 respectivamente, e o clima será totalmente seco. Poderá haver uma brisa fria no início das manhãs na região da Grande São Paulo, por conta da frente fria que está no mar e atinge mais o litoral do estado, mas nada que provoque chuvas. Nada de chuvas também para o centro-oeste, que poderá ver Cuiabá chegar a incríveis 43 graus. A máxima nas últimas semanas foi de 41. Goiânia e Campo Grande também terão temperaturas próximas dos 40 graus.
O Nordeste brasileiro se dividirá entre o fortíssimo calor no interior e as temperaturas relativamente amenas no litoral, mas sem previsão de chuvas. Já o norte do país terá pancadas de chuva em praticamente toda a extensão da Amazônia, mas o calor vai ser muito mais forte e vários estados terão termômetros se aproximando dos 40 graus. Agora vamos ver as temperaturas máximas e mínimas para amanhã em algumas das capitais do país, começando lá na região sul. Curitiba, no Paraná, terá mínima de 17 graus e máxima de 32. A capital federal, Brasília, também terá uma temperatura parecida com Curitiba, com mínima de 18 e máxima de 32. Vitória, no Espírito Santo, terá mínima de 20 e máxima de 31. Em Salvador, na Bahia, a mínima será de 23 graus, enquanto a máxima não passa dos 28. Já em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 25 graus e máxima será de 32. Em Palmas, no Tocantins, a mínima será de 26 graus e máxima de 38. Gabriel, Alice. Obrigada, Marcelo. Até amanhã. Várias cidades ucranianas foram alvos de ataques com mísseis russos. 2 pessoas morreram. Ataques russos em várias cidades ucranianas. Autoridades informaram nesta quinta-feira que pelo menos 2 pessoas morreram na localidade de Kherson, no sul do país, e outras ficaram feridas por queda de escombros. Pensamos que estavam nos atacando, dava muito medo. Queríamos nos esconder, depois nos inteiramos do que estava passando. Não há palavras para descrever as emoções, dá muito medo. Deus queira que ninguém passe por isso. Aqui não há soldados em nenhum lugar, isso é uma casa, pessoas moram aqui, não sei por que fazem isso. Autoridades também reportaram ataques nas regiões de Rivne e Leópolis, além de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia. O exército ucraniano afirmou que foram derrubados 36 dos 43 mísseis russos lançados durante a noite. O presidente Lula e seus assessores se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O encontro ocorreu nesta quarta-feira em Nova York. Zelensky escreveu em uma rede social que ele e seu colega brasileiro tiveram uma discussão honesta e construtiva. No ano passado, Lula disse que Zelensky era tão responsável pela guerra quanto o presidente russo Vladimir Putin e também se recusou a se unir às nações ocidentais na imposição de sanções à Rússia, assim como fornecimento de armas à Ucrânia. Lula tenta posicionar o Brasil como potencial mediador do conflito junto com outros países, incluindo China, Índia e Indonésia. Na terça-feira, o presidente Lula pediu na Assembleia Geral da ONU diálogo para resolver o conflito na Ucrânia. Em sua delação premiada, Mauro Cid disse que o ex-presidente Bolsonaro fez uma reunião com a cúpula militar para avaliar um golpe de Estado no país. Rodrigo Jesus é quem traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta quinta-feira que o governo buscará esclarecimento sobre a possível participação de militares da alta cúpula das Forças Armadas no ano passado em uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro para tratar de um possível golpe. Essa reunião foi descrita pelo ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, em um depoimento à Polícia Federal no âmbito do acordo da delação premiada. A informação foi revelada na madrugada desta quinta-feira pela jornalista Bela Megali, do jornal o Globo. No depoimento, segundo investigadores, Mauro Cid detalhou que houve uma reunião entre Jair Bolsonaro e integrantes da Marinha após o segundo turno das eleições para tratar de uma proposta de um golpe militar. No entanto, os envolvidos trataram especificamente de uma minuta, ou seja, um rascunho do decreto golpista. Além de militares, havia integrantes do chamado Gabinete do Ódio na reunião. Não é possível dizer que a minuta em discussão era a mesma encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O documento discutido na reunião tratava de uma série de ilegalidades, incluindo o afastamento de autoridades. A ideia foi recebida com entusiasmo pelos representantes da Marinha, mas o Exército ficou resistente. O plano não foi adiante em razão da falta de adesão.
Múcio afirmou não ter recebido ainda o conteúdo das informações delatadas pelo CID, a Polícia Federal. O material tramita em sigilo e o ministro disse ter intenção de solicitar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o relator do inquérito, acesso ao conteúdo da informação. Eu volto com vocês aí do estúdio. Tenham uma boa noite. Muito obrigado aí, Rodrigo, pelas suas informações. Boa noite. O Jornal Mundial fica por aqui. Amanhã você vê mais notícias no Boa Tarde Mundo com Caio Teles. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciane Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.